Olá, bem-vindos. Penso que já estão quase todos na sala, outros vão entrando gradualmente. Espero que o almoço tenha corrido bem. Foi um bocadinho mais longo do que estava previsto, mas espero que vos tenha sabido bem e tenha sido também um aperitivo para esta tarde, para o que vamos conversar. Nomeadamente agora vamos falar sobre os solicitadores nos julgados de paz, com o Vítor Gonçalves Gomes, Presidente do Conselho dos Julgados de Paz. Bem-vindo. Pode vir. Muito obrigada. Bem-vindo. Os julgados de paz. É só propaganda, portanto não é mais nada. Antes de mais, quero cumprimentar os meus companheiros de mesa, as pessoas que intervêm hoje, nesta parte da tarde, nestas jornadas, e cumprimentar todos os senhores solicitadores e desejar-lhes que esta iniciativa seja, como é costume ser com as iniciativas da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, proveitosa não só para o presente e para cada um dos temas que aqui nos traz, mas também para lições que se possam aprender para melhorar o sistema onde o sistema precisa de ser melhorado. E, claro, agradeço a oportunidade que me foi dada de falar perante este auditório dos julgados de paz, a cujo Conselho presido. O Conselho dos Julgados de Paz é o órgão, vamos dizer assim de maneira simplificada, de gestão e disciplina dos juízes de paz e de acompanhamento do funcionamento dos julgados de paz. Não lhe cabe a responsabilidade pelos aspectos logísticos, de instalação, material ou de pessoal. Os julgados de paz, como também sabem, é uma instituição pública de resolução jurisdicional de conflitos, cuja existência, naturalmente, aqui ninguém ignora, mas cujas virtualidades ou potencialidades me atrevo a dizer que os profissionais que operam na área da justiça, designadamente os solicitadores, nem sempre terão presentes quanto às potencialidades de utilização na persecução dos interesses dos seus clientes dos julgados de paz. Se me permitem, eu lembro aqui um pequeno conto. Um dia um camponês tinha um assunto a resolver, dirigiu-se ao Palácio da Lei, à porta estava um guarda, pediu para entrar e o guarda disse-lhe: senta-te e espera. O camponês esperou, ninguém entrava e ninguém saía, espreitou e o guarda disse-lhe: se tu és atrevido, mas se quiseres, entra, mas depois de mim há em cada uma destas portas um guarda cada vez mais poderoso e eu sou até indigno de olhar de frente o segundo depois de mim. O camponês sentou-se e esperou meses, esperou anos e sentiu a morte aproximar-se, dirigiu-se novamente ao guarda. O guarda disse-lhe: és insaciável, o que queres? Agora não quero nada, quero só saber para que serve esta porta, porque ninguém entrou, ninguém saiu. O guarda disse-lhe: esta porta era para ti. Quando tu morreres, fecho-a. Esta história é de largo uso, geralmente para significar a incomunicabilidade da justiça, as dificuldades artificiais de acesso à justiça, ou para significar, de modo mais genérico, as dificuldades da burocracia. Muitas explicações. Eu, com algum perigo
de que os muros daqui da Faculdade de Letras, que está aqui a 2 passos, me caiam em cima ao sair, diria que aquilo que faltava ao camponês era um solicitador. Porque o que ele não sabia era como entrar numa porta, isto é, em direitos materiais que tinha, será essa a lei, não sabia como entrar, e não entrou e perdeu. Porque, efetivamente, e isso é uma homenagem que eu presto em geral à vossa classe, é a orientação para o resultado. A orientação para o resultado e a procura mais da solução que do conflito ou da elucubração. Bom, os jogados de paz têm uma filosofia bastante adequada àquela que é a cultura da solicitadoria. Como sabem, os jogados de paz são constitucionalmente previstos como tribunais, ainda que de existência facultativa. São uma categoria de tribunais estaduais, com uma intencionalidade, não são tribunais arbitrais, por exemplo, com uma intencionalidade própria no sistema de resolução judicial de conflitos, que se traduz na sua vocação conciliatória e na orientação estratégica para a justa composição dos litígios. São dotados de características organizatórias com notórias especificidades relativamente aos tribunais judiciais comuns, a que nos limites da sua competência constituem a alternativa. Tem antecedentes históricos na tradição municipalista portuguesa, mas no modelo atual, com os antigos julgados de paz, pouco mais tem a não ser o nome. Foram introduzidos por uma lei de 2021, lei essa que teve uma alteração em 2013, e das alterações que a lei teve, algumas de natureza técnica, outras de natureza mais profunda, uma delas é significativa. Elevou a competência material, em razão do valor dos julgados de paz, de 5.000 euros, como era ao princípio, para 15.000 euros. 15.000 euros já é, no panorama da litigiosidade portuguesa e da nossa capacidade económica média do cidadão, já é uma importância de algum significado. Não se pode dizer que sejam tribunais de bagatelas, embora uma das finalidades da criação dos julgados de paz não foi apenas, ou pode nem ter sido principalmente, o de descongestionar os tribunais comuns de bagatelas. Foi também proporcionar o acesso ao tribunal para questões da vida cotidiana, daquelas que não matam, mas moem, e que, de outro modo, pelo seu reduzido valor económico, tenderiam a ficar fora da jurisdição, fora do acesso aos tribunais, para que o cidadão tenha o seu dia no tribunal de um modo mais simples, mais económico. Em quase todos os programas do Governo há a manifestação de intenção de alargamento da rede dos julgados de paz. No programa do atual Governo também consta a propósito de reforçar significativamente o número dos julgados de paz em parceria com as autarquias locais, comunidades intermunicipais e outras entidades públicas, alargando as suas competências e criando julgados de paz especializados a funcionar de forma desmaterializada, designadamente em questões de regulação de poder paternal, condomínio e vizinhança. Atualmente há 27 julgados de paz, um dos quais foi instalado recentemente, há 2 meses, em Figueiró dos Vinhos, abrange 5 concelhos, Figueiró, Pedrógão, Penela e Ancião e Alvaiazer, e vai ser instalado dentro de dia 30, um julgado de paz concelhio em Santo Tirso. Grosso modo, a jurisdição dos julgados de paz, no seu conjunto, abrange 76 municípios que representam um pouco mais de 1/3 da população do país. Ainda está distante a sua concretização da ideia que presidiu a autonomização constitucional dos julgados de paz, que me parece ser, como já disse, o reconhecimento da vantagem de uma estrutura tendencial e gradativamente nacional de composição alternativa de conflitos. Eles surgiram num contexto, surgiu a atenção pelos julgados de paz e a sua consagração constitucional, e depois a sua concretização legislativa num contexto que hoje é menos vivo,
mas que foi comum nos países da nossa cultura jurídica comum, de insatisfação com o funcionamento da justiça tradicional, pela sua complexidade técnica, distância relativamente ao cidadão, procedimentos dificilmente inteligíveis, custo e demora na resolução dos litígios. Não foi só entre nós que esse fenómeno se verificou, cada país procurou resolvê-lo de sua maneira e houve algumas experiências semelhantes aos nossos julgados de paz, algumas delas já foram abandonadas, outras prosseguiram e, entretanto, a justiça em geral na Europa e a justiça também em Portugal, apesar de tudo o que se possa dizer, justiça civil, estou a pensar nessa, justiça penal, embora os julgados de paz não tenham nada a ver com a justiça penal, atrevo-me a dizer que melhorou substancialmente relativamente ao que foi, nestes aspectos, não estou a dizer no aspecto material, pode haver outras opiniões, estou a dizer no aspecto temporal da prestação, melhorou substancialmente. O que é que explica o avanço lento e irregular da progressiva cobertura do país? É além enfim, disto que lhes falei, o facto de a rede dos julgados de paz não ser unilateralmente definida pelo Ministério da Justiça mediante uma planificação de regra e de esquadro. Os julgados de paz são sempre produtos de uma parceria. Na redação inicial da lei, entre o Estado, representado pelo Ministério da Justiça, operacionalmente pela Direção-Geral de Política Legislativa, e um município ou agrupamento de municípios. A Lei 54 de 2013, esta reforma que houve em 2013, inspirada também aí mais pela ideia de descongestionamento dos tribunais comuns e de alargar a competência dos julgados de paz, veio permitir que, além da parceria tradicional entre a administração central e a administração local, os julgados de paz pudessem ser constituídos junto de entidades públicas de reconhecido mérito, sendo o seu âmbito de jurisdição definido no Decreto-Lei Constitutivo. É uma possibilidade aberta pelo legislador que nunca foi utilizada. Diz-se que, na exposição de motivos, falava-se na possibilidade das universidades aproveitarem para as que têm faculdades de Direito, naturalmente, para instalar julgados de paz. Nunca foi utilizada, mas não está excluído, a lei não diz, a lei diz designadamente, que não seja usado por outras entidades públicas que assumam essa responsabilidade, desde que haja uma justificação material consentânea com as respectivas atribuições estatutárias, por um lado, e que se rodeie em concreto das cautelas necessárias para que a instituição com essa proveniência seja efetivamente e possa ser vista, e nos tempos que a Justiça tem não só que ser independente, imparcial, tem que ser vista como tal, possa ser vista pela comunidade, no direito e na prática, como um tribunal independente e imparcial. São, como sei por dizer, tribunais de proximidade, com um alargado âmbito de competência em matéria civil. Agora, não iremos ver, mas essencialmente as principais áreas de intervenção dos julgados de paz nas relações de condomínio, é a área ainda maioritária, apesar de hoje haver outros instrumentos para resolver alguns problemas sobretudo de cotas, há outros instrumentos, mas é na área de condomínio, cerca quase 30%. Na área da responsabilidade contratual, dívidas que não são pagas, pequenas obras que não são bem executadas, são mais 40%. E depois há uma pleia de competências que não vem agora aqui ao caso. É importante ter presente, e é importante ter presente, os senhores solicitadores terem presente, que as decisões proferidas pelos julgados de paz, a lei dilo seria desnecessário porque são tribunais, mas dilo expressamente que tem o valor de sentença proferida
por um tribunal de primeira instância, o que tem um significado inequívoco, que é constituir em título executivo, nos exatos termos das sentenças dos tribunais judiciais, com as inerentes limitações do âmbito possível de oposição à execução. O direito fica definido, tal como a sentença define. Se me pedirem, para abreviar o discurso, escolher uma norma que caracterize a instituição dos julgados de paz, eu salientaria sem hesitação o artigo 2º, que preceitua que a atuação dos julgados de paz é vocacionada para permitir a participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das partes. É o objetivo, chamemos estratégico. E depois, porque o objetivo, prescreve que os procedimentos dos julgados de paz estão concebidos e são orientados por princípios de simplicidade, adequação, informalidade e absoluta economia processual. Reparem bem, simplicidade, adequação, oralidade e absoluta economia processual. Não poderia haver uma norma mais consentânea com o modo de agir e com a disposição ou cultura profissional que, pela natureza das funções exercidas, eu penso que é timbre dos solicitadores. É uma orientação para a resolução prática, para os resultados, com redução tanto quanto possível da situação conflitual. Claro que na conhecida prevenção anglo-saxónica, para que se não tome a law in books como law in action, há sempre, naturalmente, e eu não ignoro isso, e o Conselho não ignora isso, um desvio entre os princípios teóricos e o direito em ação. Até onde é compatível com o delicado princípio da independência decisória dos juízes, que o Conselho sempre tem cuidado em respeitar, o Conselho procura velar porque este desvio seja mínimo e que estes princípios gerais sejam observados no funcionamento concreto e na prática cotidiana dos julgados de paz. Uma norma que pode não ser do agrado ou que uma parte substancial deste auditório não concorde. Nos processos dos julgados de paz, as partes têm de comparecer pessoalmente na audiência e não é obrigatório o patrocínio judiciário, exceto na fase de recurso ou quando a pessoa seja analfabeta, desconheça a língua portuguesa ou por qualquer outro motivo esteja em situação de manifesta inferioridade. Aí o juiz nomeia-lhe um mandatário. Pode ser um solicitador, pode ser um advogado. Mas dizer que não é obrigatória a constituição de mandatário forense é uma coisa diferente de dizer que não tem a faculdade de constituir. Esta não é retirada às partes, nem podia ser. As partes podem sempre conferir mandato judicial a advogado, advogado estagiário ou solicitador. Como a lei diz, fazer-se acompanhar de. É razoável esperar ou pode duvidar-se, digamos assim, da bondade desta solução, sobretudo a partir do momento em que a competência em razão de valor passou a ser de 5.000 para 15.000 euros. Mas é importante salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, 61% dos processos findos em 2022, e 2022 não foi neste aspecto um ano anormal, diferente dos outros, 61% as partes constituíram mandatário. Pelo menos uma das partes constitui mandatário. E se atentarmos em que 27% dos processos distribuídos teve valor não superior a 750 euros, que dificilmente justifica despesas com patrocínio forense, e que, por outro lado, só 23% tem valor superior a 5.000 euros, as consequências da norma já se apresentam de outra maneira. Mas, sobretudo, e é um aspecto que eu saliento, quanto aos senhores solicitadores, a norma não restringe a possibilidade de intervenção. Pelo contrário, em vez de restringir, relativamente ao regime geral, esta norma abre uma oportunidade, que é de poderem exercer o mandato forense em litígios até 15.000 euros, consideravelmente mais do que no estado atual da questão. Eu bem sei que há uma pretensão de alteração deste aspecto, mas no estado atual da questão, o Código de Processo Civil permite aos solicitadores. E
Isso posso afiançar-vos que, longe de não ser desejado, o patrocínio judiciário é bem-vindo na prática dos julgados de paz pela racionalidade técnica e distanciamento na apresentação das questões que proporciona. Os solicitadores têm nos julgados de paz um meio que podem usar com sucesso na resolução dos litígios que envolvem os cidadãos que os procuram. E digo com sucesso porque os julgados de paz têm tempos médios de resolução dos litígios que, embora nos últimos 2 anos tenham uma tradução estatística bastante afetada pela acumulação processual no período da pandemia, a que foram particularmente sensíveis por características que agora não iremos expor, ainda compara favoravelmente com o tempo médio de resolução dos tribunais judiciais e que têm necessariamente, os julgados de paz têm que necessariamente recuperar a duração dos processos, a duração média dos processos, para um tempo de 6 meses ou inferior. Por último, mas muito relevante, porque é um fator a ponderar no balanço das oportunidades e dos riscos de recorrer a tribunal, as custas nos julgados de paz são de montante bastante mais acessível que as custas judiciais. Seja qual for o valor do processo, a utilização dos julgados de paz está sujeita a uma taxa única de 70 euros, a cargo da parte vencida ou a repartir entre as partes segundo o decaimento. E em caso de acordo em mediação, cada uma das partes paga 25 euros. O procedimento dos julgados de paz é simples, a fase dos articulados, a fase de mediação, os julgados de paz, mas isso não irei aqui falar, naturalmente, até porque, por questão de tempo e também porque pode ser tratada na comunicação seguinte, na fase de mediação, os julgados de paz oferecem sempre um serviço de mediação, que as partes aceitarão ou não, de mediação que até pode funcionar extra-competência dos julgados de paz, mesmo que o julgado de paz não seja competente, desde que o assunto seja mediável, seja suscetível de mediação, pode recorrer-se à mediação, ao serviço de mediação dos julgados de paz. Está em fase de piloto, em fase de teste, em alguns julgados, a instalação, a generalização de uma plataforma de tramitação eletrónica de que se espera maior facilidade e maior contributo para a utilização dos julgados de paz. Em resumo, a justiça de paz é uma justiça concebida para ser próxima do cidadão nas vertentes pessoal, temporal e geográfica. Os juízes de paz insiste-se que se exprimam em linguagem clara, rigorosa, mas imediatamente exigível pelo destinatário. A lei impõe que as sentenças sejam lidas, ou sejam proferidas, não diz que são lidas, sejam proferidas em audiência, como dizia o meu antecessor, olhos nos olhos. Com a pandemia, isso naturalmente perdeu-se, não podia ser de outro modo, e está agora em recuperação, não garanto que seja sempre assim. E, a terminar, só esta conclusão é de que, efetivamente, a história inicial do Palácio da Justiça não se aplica efetivamente aos julgados de paz, por essa razão, não tem uma justiça em que é preciso vencer e abrir portas sucessivas, mas, de todo modo, tem coisas que faz com que, se houver patrocínio forense e os senhores solicitadores estão absolutamente habilitados a exercer o patrocínio forense em toda a extensão dos litígios dos julgados de paz e em todo o valor das resoluções do julgado de paz, exceto na fase de recurso. Tenho os julgados de paz e creio que teriam os cidadãos, teria a Justiça, em contar com o uso que
deste meio chamado alternativo de resolução de litígios, que só é alternativo por relação com os tribunais judiciais e na classificação administrativa, porque não é um meio não jurisdicional de resolução de litígios, nem é um meio, nem são tribunais do Estado. E termino, agradeço a atenção com que me ouviram sobre uma realidade que é relativamente pequena. Estamos a falar de 30 juízes, 27 julgados de paz, mas que de todo modo cobre já um terço, ou permite, cobre um terço da população, não do território, mas da população portuguesa. Portanto, tem aqui um grande potencial de crescimento, desde que os julgados de paz cumpram e a confiança das partes o permita. Muito obrigado. Muito obrigada, Soutor. Chamo agora ao palco Pedro Aguiar Fernandes, solicitador, que vai ser o nosso próximo speaker aqui nestas jornadas de estudo, que vai falar nos solicitadores, mediadores naturais. O microfone é seu. Muito obrigado. Olá, boa tarde, colegas. Eu, quando estava sentado de costas, isto encheu. Ficou uma coisa composta. Boa tarde, colegas. Antes de mais, enaltecer esta iniciativa da nossa Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Apesar de estarmos a comemorar os 20 anos da ação executiva, eu sou um defensor, como vocês sabem, dos generalistas, com todo o respeito que tenho pelos agentes de execução, mas nunca me liguei à área, a essa especialidade, e tenho sido uma das vozes, às vezes mais ativa, outras vezes mais escondida, que tenta defender aquilo que são os originais desta profissão, aqueles que deram também a possibilidade para que existissem os agentes de execução. E, portanto, fico satisfeito que a Ordem tenha criado aqui painéis para esta área dos generalistas, e cá estou para falar de um tema que me pediram, que eu, ao início fiquei assim um bocadinho sem saber o que falar. Então, alguém chegou ao pé de mim e disse-me assim: vais falar do solicitador como mediador natural. E eu, ok, está bem, isto é vago, isto dá para muita coisa. Temos de tentar encaixar aqui, peço perdão, temos de tentar encaixar aqui as várias possibilidades, onde é que querem chegar com isto. Bom, lá me safei, fiz aqui o meu trabalho, que espero que vos ajude e que gostem. Em primeiro lugar, começar por dizer que um mediador, ou seja, de uma forma transversal, o que é um mediador, o que é que se entende por mediador? Não é mais do que uma pessoa ou entidade que desempenha um papel neutro na resolução de conflitos ou na facilitação da comunicação entre duas ou mais partes que estão em desacordo. Um mediador não toma partido no conflito, mas trabalha para ajudar as partes em disputa a chegar a um acordo mútuo e satisfatório. É isto que se pretende de um mediador. O papel de um mediador envolve facilitar a comunicação, muitas vezes, lá está, ainda agora o Dr. Vítor acabava de falar sobre esse tema, muitas vezes as pessoas com menos literacia têm mais dificuldade em se defenderem e em perceberem até o que lhes está a ser dirigido, e o mediador também tem essa função de ajudar as partes a expressar as suas preocupações, necessidades, pontos de vista, de forma eficaz e ativa. Identificar também os interesses comuns, porque muitas vezes nestas disputas existem interesses que se tocam e as próprias partes não conseguem perceber que esses interesses não estão assim tão distantes. E também o mediador deve ajudar a identificar áreas em que as partes em conflito podem concordar ou ter interesses comuns. Gerar opções, ajudar a gerar soluções e opções para resolver o conflito, de forma que seja aceitável para todas as partes envolvidas. Promover a tomada de decisões informadas, ajudar as partes a compreender as implicações das diferentes opções a tomar das decisões informadas. E redigir um acordo. Se as partes chegarem a um acordo, o mediador pode ajudar a redigir esse mesmo acordo, de forma a que especifique os termos e condições do acordo. Isto é aquilo que eu entendo que seja, de uma forma transversal, genérica, um conceito daquilo que é a figura do mediador
dentro daquilo que me foi pedido de um mediador natural. E nós, de facto, como solicitadores pela nossa história, e de manhã houve aqui o painel sobre o mandato judicial e o solicitador, e de facto nós, no que diz respeito ao mandato, temos uma maior limitação em relação, por exemplo, aos advogados. E, portanto, se calhar por essa limitação, e já diz o velho ditado, mais vale um mau acordo, um mau acordo do que uma boa demanda, a verdade é que nós, por essa limitação, tendemos a tentar encontrar soluções extrajudiciais junto de quem nos procura e evitar o conflito judicial. Aliás, no mandato, a imparcialidade é muito mais reduzida. Há uns dias, numa rede social, vi uma frase, não sei quem é o autor, engraçada, sobre o trabalho de quem defende na justiça e nos tribunais. E dizia assim, que eu achei um piadão a isto: ama o teu advogado porque depois da tua mãe é o único capaz de te defender sem acreditar em ti. E esta é um bocadinho a ideia que fica, não é? O advogado não acredita, mas está lá para defender. E, portanto, há uma imparcialidade mais reduzida. Existem, obviamente, todas as questões éticas e deontológicas que vão sempre obrigar qualquer profissional a garantir que cumpre regularmente aquilo que são as suas implicações e obrigações e deveres éticos. Mas a imparcialidade ali mais reduzida. Mas isto tudo para me levar a um outro ponto, porque nós temos que ser hoje em dia cada vez mais abrangentes daquilo que se pode definir como mediação. No anterior estatuto, se recordam, no artigo que definia aquilo que eram as incompatibilidades com o exercício da solicitadoria, no número 1, a linha Q, mencionava que era incompatível com a nossa profissão o mediador e leiloeiro. Ponto. E ficávamos aqui trancados nesta impossibilidade, quer do ponto de vista do apoio jurídico, de estarmos, por exemplo, a trabalhar com um contrato de trabalho com um mediador de seguros, com um leiloeiro, com um mediador imobiliário, quer sob o ponto de vista de podermos mesmo exercer essa atividade a par e passo com a atividade de solicitadoria. Mas vem, mais recentemente, e parece que o estatuto que está para sair se manteve, não tenho ainda dados fidedignos, mas parece que sim, na Lei 104 de 2015, de 14 de setembro, que é o atual estatuto, o estatuto vigente, no artigo 102, número 1, deixou de estar previsto a incompatibilidade com o mediador e leiloeiro para aparecer transcrito da seguinte forma: é incompatível a nossa atividade com a atividade de mediador imobiliário, tranca só ao mediador imobiliário e os trabalhadores contratados do respectivo serviço. Ou seja, abriu-nos as portas para outro tipo de serviços e de contratos noutras mediações que até aqui não tínhamos a oportunidade de estar. Mas de estar enquanto, perguntam-se vocês, estar enquanto solicitador, a exercer a minha função de solicitador, ou estar enquanto mais um operacional naquela atividade? As duas. E por isso, recentemente, fiz despoltar na ordem, e está aqui o autor do parecer, um parecer no qual questionei se havia incompatibilidade entre o exercício da solicitadoria e o exercício da intermediação de crédito. E vocês perguntam-se novamente, mas ele está aqui para falar de intermediação? Também estou. Porque na intermediação de crédito, hoje regulamentado, há uns anos, e já existe há mais de 2 décadas a intermediação de crédito, só recentemente foi legislada pelo Decreto-Lei 81C de 2017. E se olharmos para a estrutura do regulamento do intermediário de crédito, também esse regulamento, esse decreto, tem muitas considerações sobre ética, sobre sigilo, sobre a capacidade de quem exerce aquelas competências de ser imparcial e de defender, sobretudo, o consumidor. E eu fiz um pedido ao Colégio dos Solicitadores, na pessoa do Sr. Presidente,
Presidente Delfim Costa, que saúde desde já, no seguinte sentido. Digam-me se eu quiser trabalhar para um intermediário ou se quiser exercer a profissão de intermediário de crédito, porque acho que faz sentido, se eu estou ou não estou, se existe ou não existe uma incompatibilidade. E o parecer, na sua conclusão, e que eu vou ler na sua íntegra, diz o seguinte: as incompatibilidades previstas na EOSAI, nomeadamente as mencionadas nas diversas linhas do número 1 do artigo 102, ocorrem entre o exercício da atividade de solicitador e o exercício de qualquer outro cargo, função ou atividade. E, portanto, está aqui abrangido a possibilidade do solicitador estar lá enquanto solicitador, a cumprir a sua função, ou de estar num outro cargo, nomeadamente exercendo a atividade na área da intermediação, que é o que se está aqui a apresentar. No caso em concreto, não existe, na letra da lei, qualquer incompatibilidade entre o exercício da solicitadoria e o exercício da atividade de intermediação de crédito. Salvo melhor opinião, à luz do artigo 102 do OSAI, essa incompatibilidade só existirá em determinado momento, se em determinado momento colocar em causa os deveres éticos e deontológicos a que o solicitador está obrigado. Mas é verdade que se faz referência neste parecer à atenção que temos de ter para com os impedimentos de conflito de interesses. Porque é que eu acho que é importante olharmos para outras possibilidades em que a nossa atuação pode ser importante e acrescentar valor? Há 2, 3 profissões que eu acho que na intermediação de crédito podem aportar muito valor pelos conhecimentos técnicos que nós temos. Conhecimentos jurídicos, na intermediação de crédito, como sabem, muito baseado, e há uma comunicabilidade de áreas muito grande. Estamos a falar de que vamos apanhar matéria de registros, porque nos vão aparecer atos dentro do processo de registro, nomeadamente nas garantias, nos créditos hipotecários. Vamos ter contratos, muitas vezes, em que o lado mais forte, ou, para não dizer todas as vezes, há uma entidade que é o lado mais forte, e temos o consumidor, que pouco ou nada pode fazer para mudar, mas pelo menos que saia dali percebendo o que é que está a assinar. São contratos a 30, 40 anos, são contratos de uma vida, e que nós, com a nossa experiência e com o nosso conhecimento técnico, podemos aportar valor quando ajudamos as pessoas nesta área de intermediação, ao sabermos que a pessoa vai sair totalmente esclarecida dos contratos que está a assinar. E esta é uma das possibilidades que este Estatuto nos deu, que é, ao não existir esta incompatibilidade, nós podermos também ter um assento, quer no cumprimento das nossas funções enquanto solicitadores, mesmo contratados por um intermediário, quer mesmo exercendo a atividade de intermediação de crédito. Muitas vezes nos perguntamos que não temos e que não conseguimos mais trabalho, e se calhar temos aqui uma oportunidade de ter mais trabalho, não perdendo as nossas características de solicitador, porque vamos ter de usar conhecimentos técnicos, pelo menos não perdendo as características de juristas, porque vamos usar os nossos conhecimentos técnicos e pô-los em prática para ajudar pessoas, mas também quem quiser continuar nas funções de solicitador, poder ser contratado por um serviço, permitindo e não incompatibilizando com o exercício da nossa profissão, é mais uma oportunidade de trabalho. E termino aqui a minha apresentação, que era curta, mas para vos deixar a pensar sobre estas possibilidades que o próprio mercado nos vai dando e nos quais eu acho que nós poderemos ser muito importantes para que haja um maior equilíbrio entre relações nos mercados financeiros. Muito obrigado.